Alô, alô, vamos começar. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Meus caros internautas, sejam bem-vindos. Obrigado por vocês estarem nos assistindo por esse Brasil afora, quem sabe até fora do Brasil. Nós estamos estudando o livro de A Vida de Jó. Já foram hoje com a terceira lição. Tem mais uma lição domingo que vem, Dona Josinha vai dar sobre Jó. Depois a próxima será sobre o Noemi, a vida de Noemi. Então é o seguinte, nós estamos estudando a vida de Jó. Eu acho que todo crente deveria ler muito o livro de Jó. Gente, as coisas são realmente... O que nós passamos hoje é fichinha. A expressão comum, diante que Jó passou. Depois de tanto sofrimento, Jó, embora sofrendo, ele sabe que o seu Redentor vive. Eu reservei um texto aqui, porque a lição de hoje trata do capítulo 4 até o 40 e pouco. Então é difícil ler essa leitura, não é isso? Seria impossível. Do capítulo 4 até o 32. Nós íamos ler isso aqui e passar o dia inteiro lendo, né? E não vamos ler os textos básicos aqui. Eles vão ser estudados à medida que nós vamos citando alguns versículos aqui. Em alguns momentos pedindo alguns versículos deles para estudar. Mas eu estava pensando o seguinte. Resumindo o que é a vida de Jó. Então, num momento de sofrimento terrível, ele disse, quem me dera, no capítulo 19, versículo 23 em diante, quem me dera fossem agora as escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro. Se foi ele que escreveu o livro, não sabia que ia ser escrito, né? Ficaria para nós lermos hoje. Que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha as minhas palavras. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido esse meu corpo na minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. E de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Isso é homem de Deus, né? Paulo diz o seguinte lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Desanimar. Esse assunto está com a lição de hoje. Mas desanimar é perder o ânimo. Você já perdeu o ânimo alguma vez por alguma coisa? Desanimar é perder o ânimo. Abater-se, desistir de um projeto, de um problema ou de uma doença. Tem alguém aqui desanimado? Não? Então... Você já foi no meu pensamento, hein? Puxa vida. Então eu vou perguntar o seguinte. Desanimados? Vocês respondem 3 vezes. Não, não, não. Bem alto, tá bom? Desanimados? Não, não, não. De novo. Desanimados? Não, não, não. Beleza, gostei de ver. Dores e tristezas podem nos vir. Com Cristo alegre, vamos sorrir. Desanimados? Não, não, não. Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Dor e tristezas podem nos vir. Com Cristo alegre, vamos sorrir. Desanimados, não, não, não. Olha, eu falei que outro dia eu cantei um corinho que ficou na minha cabeça a semana inteira. Esse começou numa madrugada desta na minha cabeça. De novo.
Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Dor e tristezas podem nos vir, com Cristo alegre vamos sorrir. Nesse final é com sorvio, né? Lembra que o senhor cantava? Nosso tempo, né? Nosso tempo aqui na igreja. Oh, que bom que vocês lembraram dele. É igual o hino que a dona Cida começou a ensaiar hoje. Muitos já conhecem, viu que a igreja conhece o hino. Esse hino é maravilhoso também. Então vamos começar nossa aula. Hoje nós estamos na terceira lição desse trimestre, que é o Evangelho no Antigo Testamento. Nós temos a ideia que o Evangelho está no Novo Testamento só, né? Nós estamos estudando esse trimestre que o Evangelho no Velho Testamento, no Antigo Testamento. E a lição de hoje tem como título: Jó enfrenta o falso Evangelho. E nós vimos aqui alguma coisa muito interessante. O Dona Geuzinha, não sei se encontrou esse problema, eu estou encontrando. Há muito material nessa lição. Cada lição desta aqui, pelo menos 3 domingos seguidos, ou mínimo 3 lições. É muito material. Então vocês procurem ler a revista em casa, leia a revista em casa. Nós vamos fazer aqui um resumo do que cada lição trata. É impossível tratar tudo. Então Jó enfrenta o falso evangelho. E a lição de hoje está baseada em Jó capítulo 4 até o capítulo 32. 42? Será que eu peguei errado? Ah, então, 42 é 32. É possível que eu passei a semana inteira pensando em um convite. E depois o capítulo 42, de 1 a 9. A lição está baseada em Jó capítulo 4 até o capítulo 32. E Jó capítulo 42, de 1 a 9. Alô? Pronto. O cara está chiando à toa, assim. Meus irmãos, uma das coisas que sempre acompanhou o cristianismo, a nossa vida, é esta. Vereador, o senhor sabe por que tem um conteúdo assim tão grande? Estava olhando aqui no final da revista, porque é baseado em 3 livros. É muita coisa. Não, são vários capítulos, né? São os capítulos. São 3 livros mesmo, são 3 trocas. Daqui a 15 dias eu vou dar aula sobre Noemi. Eu até aqui pedi uma pessoa que nós estudássemos bastante essa lição. Como todas as lições devem ser estudadas, porque a vida de Noemi é alguma coisa extraordinária. Vamos começar a entrar nos propósitos de Deus, que a gente não entende. Parece que Deus gostar de complicar a coisa, né? Dessa relinhagem de nascer Jesus, surgiu cada pessoa, né? Até uma meretriz entrou no meio. E Deus quer fazer a obra, Ele faz, né? Ele está perguntando, Ele está pedindo orientação a você. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele não consulta a gente, né? Então a mistura da verdade com o erro, a mistura da verdade com o erro ou com a mentira, é uma antiga estratégia de Satanás para confundir os homens. Por isso sempre houve o falso evangelho. E isso, mais do que nunca, agora tem se multiplicado. E note bem que isso começou lá no Velho Testamento, começou lá no início do mundo. Isso começou lá no Jardim do Éden. No diálogo entre... Pode pôr um pouquinho mais baixo, por favor, o microfone em cima, por favor, por gentileza, obrigado. Só um sonzinho rapidinho. Então note bem, no diálogo de Satanás com Eva, já encontramos ali essa mentira junto com a verdade. Então você que tem o primeiro texto em sua mão aí, que é Gênesis 2, 15 a 17, leia, por favor. Eu pedi alguns textos, depois eu vou abrir a porteira para ler com quem quiser ler. Mas primeiro tem alguns textos aqui que estão marcados. Gênesis 2, 15 a 17, quem vai ler? Tomou, pois, o Senhor Deus... Presta atenção esse texto aqui. E o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Guarda a expressão? Todas as árvores do jardim podeis comer livremente, mas a árvore do meio do jardim, da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque certamente Morrerás. Acontece que Deus fez. Assim que Deus disse: você comeu, você vai morrer. Agora conversa Satanás com Eva, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Não é? Não foi isso. Deus disse: comer de toda a árvore, exceto a do meio do jardim. É uma coisa, mas só mentira aí, mas tem mais coisas. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis para que não comais. Ele não disse não tocar, só não comer, ele não só inventar a história. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O que Deus disse? Certamente? Não. O que Deus disse? Certamente? Morrerás. E a serpente disse? Certamente? Não morrerás. Aí começou a mentira. E aí, tá bom, obrigado. Notaram as coisas? Onde começou esse negócio de misturar a verdade com mentira? Que o inimigo gosta de fazer isso. Então eu disse que a mistura da verdade com o erro ou com a mentira é a antiga estratégia de Satanás para confundir os homens, que começou lá no jardim do Éden. Deus disse: certamente morrerá. Olha a afirmação de Deus: certamente morrerá. A serpente disse: certamente não morrerá. E outra coisa, de todas as árvores podes comer livremente. Deus disse isso, somente uma não. Satanás não colocou isso. Ele colocou: todas as árvores podes comer livremente. Mentira. Disfarçada nisso. Então é certo que não morrerás. Mas Paulo diz uma coisa interessante sobre o evangelho falso. E não, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, 11 e 12, presta atenção. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Muito bem. Paulo disse algo aconteceu no tempo dele, acontece hoje. Eu estou admirado, vocês passaram do evangelho que eu preguei para vocês para um outro evangelho, que não é outro evangelho. Porque se não é o evangelho que eu lhes preguei, não é evangelho, seja anátema. Seja anátema. Sem valor. Sem valor. Maldito. Tá? A palavra anátema significa maldito. E outro versículo, né, pastor? Ele fala ainda assim que se vier a pessoa para te falar o evangelho que não seja de Cristo, você nem sente com ele. Nem receba em casa. Está falando do testemunho de Jeová. O evangelho verdadeiro é o evangelho da graça. O evangelho verdadeiro, bíblico, é o evangelho da graça. Porque a graça de Deus vem até nós por iniciativa de Deus, por meio do seu chamado, e não por coisa alguma que nós tenhamos feito para merecê-lo. É bom lembrar disso. Eu vou repetir isto. O evangelho verdadeiro é o evangelho da graça. A graça de Deus vem até nós por iniciativa de Deus, por meio do seu chamado, e não por coisa
alguma que nós tenhamos feito para merecê-lo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Então, algumas pessoas pensam que o evangelho se foi conquistado por si próprio. Eu gostaria que a pessoa que tem a 1 Tessalonicenses 2:12 lesse bem alto. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Deus vos chama, chamado de Deus. Outro texto é Romanos 8, 28 e 29. Quem tem? Romanos 8, 28 e 29. Eu dei para alguém ler. Se encontrar, leia, por favor. Já perderam. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. Aquele que Deus elegeu, Deus chamou. Ninguém vem para a igreja, vem para a salvação se não for chamado por Deus. Não foi escolha sua, mas um chamado de Deus. Os eleitos de Deus recebem o chamado de Deus para a salvação. E esse chamado está dividido em duas partes. Existe o chamado externo, vamos dizer que o chamado externo, feito pela pregação do Evangelho. Portanto, esse primeiro chamado aos pecadores eleitos por Deus é feito pela igreja, é responsabilidade nossa. É o chamado externo, feito pela pregação do Evangelho, é responsabilidade da igreja, nossa. Portanto, a Bíblia diz, ide e pregai. Aí vem o texto de Paulo, Romanos 10, 13 a 15. Quem pegou? Faz favor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa... Não, até o 15, igual o 17, por favor. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Releia o versículo 14, por favor, minha irmã. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Deus elegeu o homem para a salvação antes da criação do mundo. Mas se esse homem a ele não for pregado o Evangelho, ele não pode crer. Olha que tamanha responsabilidade, gente. Ele precisa ouvir. O eleito de Deus, se não ouvir o Evangelho, não pode se converter, está aqui claro. Sem pregação do Evangelho, não há conversão. É estranho, né? Está aqui, na Bíblia. A nossa responsabilidade. Esse é o chamado externo, que é feito pela pregação do Evangelho. Eu tenho dito muitas vezes, os grandes pregadores, e quem prega a palavra de Deus, lembra o seguinte, você não vai atingir o coração de ninguém. A mensagem, por mais consagrada, de um servo de Deus, mais consagrado que ele seja, por mais que ele tenha estudado, e um professor de teologia, meu professor de homilética dizia que o sermão que Deus mais abençoa, aquele que mais deu trabalho para me preparar. Note bem, pode ser o pregador mais consagrado que existe, ele só atinge os ouvidos das pessoas, nada mais do que isso. Você ouviu? Você gostou ou não gostou? Agora, o chamado interno é pelo Espírito Santo. Quando você prega o Evangelho, atingindo os ouvidos da pessoa, as emoções da pessoa, então a pessoa chora. Mas se o Espírito Santo não falou o seu coração, não há conversão. E o segundo chamado é o chamado interno, feito pelo Espírito Santo. Quem tem 1 Pedro 2,9, leia. Vós, pois,
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa Aquele que vos chamou luz, das trevas para a sua luz. maravilhosa Quem tem aí João 6,37? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei Quem disse fora. isto? Quem disse isso? Quem disse isso? Quem é que Jesus podia salvar? Aquele que o Pai lhe deu e o chamou. Muito bem. Outro texto está aqui. Outro texto, vai lá. Atos 2:39. Quem que pegou? Atos 2:39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Muito bem. Deus chama. Você está na igreja, meu irmão? Sem ter certeza da sua salvação, você não está aqui por escolha sua. Não foi por nada que você tenha feito, pelo chamado de Deus. Deus te chamou, ouviu a mensagem. Sempre o evangelho tem que ser ouvido para haver salvação. Mas aqueles que nunca ouviram o evangelho, mas só leram a Bíblia, ouviram a mensagem. Há muitas pessoas que se converteram porque leram um folheto, havia uma mensagem bíblica. Leu a Bíblia. Eu estava lendo uma reportagem na revista antiga da Cidade do Brasil, uma ilha inteira que foi descoberta por um missionário que todo mundo já tinha convertido e nunca entrou um pregador lá. Mas descobriu que o disseminador da palavra de Deus passaram de avião por cima e jogou a Bíblia lá em cima. E alguém achou aquela Bíblia, começou a ler aquela Bíblia, e foi passando para um, para outro. Quando ele chegou lá, era só batizar as pessoas, estava todo mundo convertida. Agora pergunta o seguinte: há conversão sem pregação? Não. A Bíblia estava lá. E quem que fez a Bíblia? A igreja. A Bíblia, quem traduziu não. Quem imprimiu a Bíblia foi a igreja. Lá estava a igreja. Olha a sua responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade. Paulo diz: se alguém vos pregar outro evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Anátema significa maldito. Isso significa uma coisa muito triste, que os pregadores do falso evangelho estão debaixo da maldição de Deus. Os pregadores do evangelho, os falsos evangelhos, estão debaixo da condenação ou da maldição de Deus. Quem tem Isaías 44, 24 a 26 aí? Não dei também? Então terminaram aqui alguém tem um texto que eu dei que não foi lido ainda? Não, daqui para frente quem lê primeiro vai ler, tá bom? Então, note bem, Isaías 44, 24 a 26. Assim diz o Senhor, que te redime. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, e faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Muito bem. Então, os propagadores, pregadores do falso evangelho estão debaixo da maldição de Deus, da condenação de Deus. Esse texto fala disso. E, meus irmãos, nós temos notado que esses proclamadores de falso evangelho têm prosperado com a loucura. Como o evangelho tem sido deturpado de maneira tão estranha, esquisita. É muito triste, mas está lá. Então, esses pregadores do falso evangelho têm se multiplicado muito. O falso evangelho está presente em nossa cultura. O falso evangelho está presente em nossa mente. O falso evangelho está presente nas igrejas, de um modo geral, de forma muito arraigada.
esse falso evangelho que o Jó teve que enfrentar. Nós notamos que pouco a pouco vamos sendo envolvidos e nos acostumamos com o erro, com as novidades que vão sendo acrescentadas ao simples evangelho de Cristo. E nós vemos isso acontecendo no mundo inteiro. Como estão no Brasil, nós vemos isso no Brasil. Estão sendo acrescentadas coisas cada dia no evangelho, com objetivos simplesmente humanos. Romanos 12, antes disso, a princípio nós achamos aquilo que pareceu diferente em nossa religião, aquilo que aparece de repente nós achamos estranho, mas vamos pouco a pouco nos conformando com aquilo. A mim parece uma coisa dentro das igrejas tão absurda, tão esquisitas, mas se não for combatida com a palavra de Deus, nós vamos nos acomodando aquilo. E o que diz Paulo em Romanos 12, 2? Sabe de cor? Não? Com estes séculos, mas transformai. Ele começou o versículo 1, você começa o versículo 2. Né? Não vos conformeis com esse mundo, com as coisas que estão aí. Mas você viu notar que se conformar com uma coisa é muito fácil? Às vezes, em vez de a gente combater um erro, a gente vai tolerando aquilo. E pouco a pouco não está incomodando a gente mais. Não está incomodando a gente mais. A gente vai se acomodando ao erro. E por isso que as igrejas hoje, muitas igrejas estão perdendo, falando de igreja presbiteriana, há muitas igrejas presbiterianas que estão perdendo a sua identidade de igreja presbiteriana. Há igrejas evangélicas que estão perdendo a sua identidade de igreja evangélica. Fugindo da sã doutrina, muito bem. Por exemplo, o evangelho que chega às grandes multidões, que é chamado o evangelho televisivo da televisão, é cheio de apelos emocionais. E esse evangelho televisivo, ele vende uma série de conceitos que não se sustentam diante da investigação da palavra de Deus. Quando essas coisas inventivas, essas coisas acontecem, esses conceitos novos que são colocados na televisão por grandes pregadores, nós percebemos que isso vai acontecendo pouco a pouco, mas e esses erros que nós adotamos muitas vezes, vamos comparar com a Bíblia, estamos fora do que a Bíblia diz, completamente fora da Bíblia. Porque esses homens são chamados, o apóstolo João, de anticristos. Há um anticristo que virá um dia. Aqui diz que já nasceu, viu? O anticristo, diz o apóstolo João, mas já vivemos com os antescristos. O que significa isso? São opositores a Cristo. Quer aí ver? Agora aqui para frente, quem contar o primeiro texto, tá bom? O Ebitinal saiu, vai fazer falta. Note bem, segunda epístola de João, capítulo 1, versículos 7 a 11. Eu gostaria que encontrasse e lesse logo, não ganhar tempo. Porque muitos enganadores... Presta atenção. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Muito bem, muito bem. Aí estão eles. Quem não conhece os anticristos? Mas tem mais um texto aí. Mas o outro, que é melhor ainda, que diz assim: se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebeis em casa nem lhe deis. É verdade. Há muita gente que então, eu fiquei bobo quando eu era pastor ainda, né? Pastor efetivo, né? Graças a Deus, sou pastor aí. Às vezes eu vi crente dizer: bom, eu recebi lá o testemunho de Jeová em casa. Falei: um dia eu receber, que a Bíblia diz que não recebais em casa. Eles estão pregando mentira. Mas um dia eu me arrisquei de recebê-los em casa.
lá no meu escritório, lá na Avenida Galvão 209. Ele entrou no meu escritório com a Bíblia, com o seu companheiro, todo entusiasmado, falei o seguinte: sua Bíblia, que Bíblia que é? A minha Bíblia? Não, essa não. A sua Bíblia, Senhor Jeová, não conversa com você. Você quer pegar a sua? Ah, eu tenho a minha Bíblia também aqui. Então você percebeu que você tem uma Bíblia falsa, outra verdadeira? Por que você traz as duas Bíblias? Aí comecei a conversar com ele, quando eu falei de doutrina, falei da doutrina da Trindade, ele disse: isso aí é a inventiva de vocês. Meus irmãos, aquele dia eu me aguentei para não pôr a pontapé fora da minha cara. Mas eu falei assim: sai da minha porta para fora. Por favor, saia. Ah, mas eu não quero conversar com o senhor. Saia. Sai em nome de Jesus. É isso aí. O sangue de Jesus tem poder. Aí fora daqui. Tá amarrado. Não discute, gente. Quando você encontrar alguém que quer discutir religião com você, a primeira coisa, pergunta: você crê na Bíblia, com a palavra de Deus? Sim. Então vamos conversar. Não creio em toda a Bíblia, então não temos conversa. Uma mulher, uma vez, ela também bateu na minha porta, eu falei: deixa eu só perguntar. Aí eu falei assim, ela queria falar, eu falei: mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Você pode me responder qual é o propósito de Deus na Bíblia, de capa a capa? Não sei o que é isso. Pois é, eu sei. O propósito de Deus na Bíblia, de capa a capa, apresentar Jesus como Salvador. Se a senhora não crê nisso? Então... Não tem conversa. Então o apóstolo João, esse texto que o Vanderberg deu, está onde? É o mesmo texto que ela leu, né? Para frente. Porque tem outro texto aqui. Ela leu 1 João, 2 João 1, 7 a 11. Eu tenho 1 João 2, 18 e 19. 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora, e como visto que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, porque conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Saiu de onde? Eles saíram do nosso meio, gente. Os anticristos saíram do nosso meio, do meio dos evangélicos, do meio dos presbiterianos, dos batistas, dos metodistas, sei lá de quem. Do nosso meio. Pode continuar lendo. Aí vem o melhor. Entretanto, não eram dos nossos. Ah, se não? Porque se tivessem sido dos nossos, ficariam aqui. Permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Por que as pessoas saem? Todas essas religiõezinhas, desculpe pela expressão hoje, nem sei se é religião ou se é seita, criada por aí, saem do meio evangélico, saem da igreja presbiteriana, da igreja metodista, da igreja presbiteriana independente, da igreja batista, saem do nosso meio. Não concordaram com a sã doutrina e foram pregar a doutrina do seu jeito. Porque muita gente criando o evangelho, pregando o evangelho do seu jeito. Então, note bem, quando a Bíblia fala dos pregadores do falso evangelho, e o apóstolo João fala claramente, colocando como anticristo, isso é, são opositores a tudo que se diz a respeito de Cristo. Então, meus irmãos, é preciso estar atento para o que se ouve, é preciso estar atento para o que se vê, e preciso estar atento por aquilo que se lê. Às vezes nós ouvimos uma mensagem bonita, um pregador na televisão, falando heresia de todo o tamanho. E gente que fica ali ouvindo, porque pregou bonito. Agora, por que você não... a lição fala sobre isso. Por que você não achou que era errado? Porque você não sabe a verdade. Você não estuda a Bíblia. Se você estuda a Bíblia, conhece as verdades, as doutrinas da Bíblia, quando alguém falou qualquer coisa lá que é antibíblica, heresia, você sabe na hora. Mas por que muitas vezes nós ficamos ouvindo um pregador falando abobrinha, como diz comum, mais comum para não falar coisa pior? Bonito, falando bonito. As pessoas vão mais pela aparência. Ah, sim. Eu vou voltar a esse assunto um pouquinho mais tarde, se der tempo, né? Mas é o seguinte, então note bem, alguém que precisa ler para mim aí, 1 João 4:1, o que diz aí? Eu disse, precisa estar atento quanto ao que se ouve, o que se vê, o que se lê. 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Já leu tudo? Então, desculpa, lê de novo. Eu fui beber água e filme. Você já ouviu, mas eu não ouvi. Amados,
Não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Irmão, não aceite qualquer coisa seu bonito, um cheirinho de evangelho. Esse é o grande perigo. Porque nunca alguém vai dizer taxativamente contra o evangelho, mas tem um cheirinho de evangelho, mas debaixo tudo aquilo tem tanta heresia, tanto absurdo. Fala, meu irmão. Continua o barulho, hein? Você pediu a palavra já? Faz tempo. Na verdade. Então me desculpe. Seja rápido então. Olha, irmão, Esse barulho é que fica raspando na gravata do senhor. Conclua. Eu vou tirar a gravata então, fora. Tira a gravata. Atenção. Vai falando. Deixa acabar a live. Eu espero que nada atrapalhe mais, né? Vai tirando, não pode tirar tudo. Fala, Dalton. Reverendo Abel, há tempos eu tenho encontrado dificuldade. Quando a gente está evangelizando, a gente se depara, geralmente esse pessoal que está nessa heresia está atrapalhando quando você está falando a sã doutrina de Cristo. Porque o elemento diz, meu amigo, eu vou uma vez no hospital, como eu já repeti isso uma vez, uma mulher disse para um coitadinho que estava pregando o evangelho, eu vou ser crente para ser ladrão? Meu irmão, aquilo me veio um estralo na minha cabeça dentro do hospital. Eu tive que defender. Eu falei assim, a senhora, leia a Bíblia de Gênesis. Você não tinha que defender nada, a sua igreja não faz isso. Vai encontrar as verdades e não mentira. É lógico que ele disse que no meio do rebanho vai existir lobo. Fechei a mulher, acabou. Acontece o seguinte, eles estão vendo o que eles estão vendo, é verdade, chamam de pastor de ladrão, a igreja de ladrão. Eu via na porta da igreja que um cara me chamou de que a igreja aqui era a igreja ladra, pastor era ladrão, nem não sabia que era o pastor da igreja. Então estão vendo por aí, lamentavelmente estão vendo por aí, é verdade o que estão falando. Tem muita gente, tem muitas igrejas que realmente... Estão comercializando o evangelho, tem gente que está trabalhando para ganhar dinheiro, isso é verdade. Muito bem, então é o seguinte... Nós vamos lá para o capítulo último do livro de Atos de Jó, é o capítulo 42. O último capítulo do livro de Jó, interessante, mostra uma coisa muito interessante, mostra o arrependimento de Jó. Capítulo 42, você vai ler do versículo 1 até o 6. Por favor, alguém pode ler isso aí? Então respondeu Jó ao Senhor: Presta atenção. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem entendimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Muito bem, ótimo. Então esse texto aqui mostra o arrependimento de Jó. Agora uma coisa interessante, ele se arrepende não de uma vida pecaminosa, não é verdade? Como pensavam seus conselheiros, porque a sua vida era reta e íntegra diante de Deus. Mas Jó, ele se arrependia dos momentos em que seus gritos de sofrimento questionaram a bondade de Deus. E todos nós passamos por aflição, em algum momento fizemos isto. Por isso que eu digo o seguinte: você pode reclamar para Deus, nunca reclamar de Deus. Você pode, Jesus disse que quem buscasse o Pai em nome dele, ele podia pedir o que quisesse. Você pode na sua oração pedir o que você quer, mas sempre incluir no final o quê? Seja feita a tua vontade. Então aqui Jó estava arrependido das horas que ele falou coisas que não devia falar. Mas nenhum lugar no livro de Jó diz que ele tem errado dito aquilo. Ao contrário, termina dizendo o seguinte: e nisto, nem nisto o Jó pecou.
Mesmo quando ele diz à mulher dele, tu fala como uma louca, ele não disse que ela era louca, fala como se fosse louca. E a Bíblia diz, e nisto Jó não pecou. Mas ele, aqui o capítulo diz que ele se arrependeu. Não por levar uma vida indigna, porque ele tinha uma vida reta e íntegra. Mas ele se arrependeu dos momentos, e todos nós temos que fazer isso, eu também tenho que fazer isso. Momentos em que seus gritos de sofrimento questionaram a bondade de Deus. Senhor, realmente o Senhor existe? Eu estou passando por tamanhas privações, tenho orado ao Senhor, clamado ao Senhor, feito momentos de oração, de jejum, clamando, e o Senhor aparece que não mexe com uma palha. Nada acontece diferente. As coisas correm do mesmo jeito. Olha, quem lê o livro de Jó, você deve ler o livro de Jó. Jó disse coisas questionando essa situação que você fica com medo. Chegou a questionar o dia que ele morreu. Por que tu não me tornou um aborto? Você acha que isso... Mas não pecou contra Deus. Dizendo isso, não. Jó conhecia Deus, interessante, versículo 5, pode repetir, está aberto ainda, Reinaldo, no texto? Não. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quantos de nós aqui conhecemos a Deus como Jó conhecia? De vê-lo. Alguém falou sobre Deus, você crê, você está salvo inclusive. Você não conhece Deus como se pode conhecer Deus. Você tem uma vida vazia. Você é um crente comum, está salvo, vai para o céu, meu irmão. Mas aquele que tem uma experiência com Deus, como Jó teve, para que Jó tivesse experiência com Deus, nós vimos a primeira lição, a segunda lição, Jó passou por todo o sofrimento que ele passou, porque ele tinha que responder por diabo, que aquilo que o diabo estava pensando a respeito dele não era verdade. Deus usou Satanás como instrumento da mão de Deus, para fazer com que Jó provasse que aquele que o diabo está falando era mentira. E Jó só era feliz, só era vitorioso, só era crente, porque fez uma barganha com Deus. Você me abençoa e eu vou ser fiel a ti. Mas o dia que você me tirar tudo, eu vou, como o diabo disse, ele vai negar na tua cara. É isso aí. Ele conhecia Deus num nível que chamamos hoje de verbal, racional. Mas agora Jó experimentava a presença viva de Deus na sua vida, no seu íntimo, no seu interior. Ele agora via Deus não só porque ouviu falar, mas ele viu Deus como seu Salvador, como seu amigo, como seu Deus. E essa é a experiência de muitos crentes, infelizmente. Conhecimento por tradição, conhecimento racional, conhecimento superficial. E Jesus tem uma palavra para os fariseus nesse sentido, em Mateus 22, 29, se alguém encontrar, eu vou continuar aqui lendo. Então, Jesus disse uma palavra para os fariseus a respeito desse conhecimento superficial. O que ele disse? Mateus 22, 29. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Sabe quando você erra? Quando nós erramos como crente? Quando conhecendo as Escrituras. Você sabe qual é a única maneira que você pode evitar os seus pecados? Guardar a palavra no coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A lição nós estudamos identifica 3 homens chamados conselheiro de Jó, que é Elifaz, Bildade e Zofar. Esses homens, quando souberam de todo o problema que aconteceu com Jó, perdeu os filhos, perdeu os bens, eles vieram de longe e se assentaram com Jó na cinza. Ficaram 7 dias ao lado de Jó sem dizer uma palavra. Você sabe que quando, às vezes, você não dizer nada quando você quer consolar alguém, ninguém falar bobagem. Às vezes chega, não chore, minha irmã. A irmã perdeu o marido, a irmã, não chora. Claro, não chora, deixa chorar, caramba. Isso é o comer, é comum chorar. Então,
olha, abrace fortemente, aperte a mão, Deus te abençoe. Não fala mais nada. Não tente falar bobagem, né? Um dos poetas escreveu: há momentos que as palavras não resolvem. Tudo que se fala para consolar alguém não é suficiente. Mas ele continuou: mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. É só a palavra. Então esses 3 homens, Elifaz, Bildade e Zofar, tem outro lá, mas esses 3 são considerados aqui na lição, considerados conselheiros de Jó. Os 3 fizeram acusações injustas, depois que 7 dias ficaram juntos, e viu o sofrimento de Jó, e até o mau cheiro dele, porque as pessoas fugiam dele, as crianças corriam, por causa do seu mau cheiro, porque chaga de todo lado. Esses três que eram considerados amigos, agora considerados apenas como conselheiros. Os 3 fizeram acusações injustas, críticas sem misericórdia contra Jó. Eu diria que ler vários textos, mas o tempo não vai dar para isso. Então vou só citar. Jó, ele faz, lá no capítulo 4, 7, 8 e 9, 18 e 19, falou isto. Nos discursos desses homens havia algo mais do que ataques ao justo Jó. Suas palavras são loucuras, porque eles falaram coisas que não eram retas diante de Deus. No capítulo 42, versículo 8, que você não leu, se alguém está aí o texto, pode ler. O que diz versículo 8 do capítulo 42? Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. São palavras que demonstravam o que nós podíamos chamar o título da lição de hoje. Evangelho, chamado falso evangelho. É o falso evangelho, eu já disse e repito isso, que está presente no nosso dia a dia. E o que temos que fazer? Nós, como crentes que zelamos pela nossa fé, que zelamos pelo evangelho verdadeiro de Cristo, nós precisamos estar atentos para aprender a combater esse falso evangelho que é pregado por todo lado. E a única maneira de combater heresias e o falso evangelho é com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Alguém vai ler para mim rapidinho aí, 2 Timóteo capítulo 3, 13 em diante. 2 Timóteo 3, 13 em diante. Mas os homens perversos, presta atenção, impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Até aí tá bom. Esta é a arma com que nós, como crentes, temos que combater as heresias. E como eu disse de início, repito, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Para gente saber se algo é heresia, que está pregando na televisão, ou o pastor pregando, ou um pregador pregando heresia, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Senão tudo para mim é bonito. Porque o evangelho televisivo, ele quer te agradar. Ele quer apresentar mensagens que lhe faz bem à alma. Promessas que não vai encontrar na Bíblia. Fazem promessas que não vão encontrar resposta, que não é verdade. O evangelho está cheio de mentira. A única arma que temos à nossa disposição para combater as heresias que permeia a nossa vida cristã é a palavra de Deus, a espada do Espírito, Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Seus amigos o acusavam de pecado.
enquanto Deus dizia que Jó era um homem justo e íntegro. O que eles disseram não era verdade, não correspondia à natureza de Deus, porque não era verdade, era evangelho falso. Meus irmãos, existem muitas formas de falsificar o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro. Nós veremos aqui em alguns instantes, alguns desses erros, desses evangelhos falsos, representados na vida desses três homens, Elifaz, Bildade e Zofar. E esses homens aqui, Elifaz, Bildade e Zofar, que pregaram, todos os três pregaram para Jó um falso evangelho, cada um de uma maneira diferente. Esses homens seriam líderes importantes nas nossas igrejas hoje. Porque às vezes nós olhamos para a pessoa, eu agrado fulano da televisão, ou um pregador, porque ele fala bonito, porque ele é instruído, porque ele é culto, porque ele fala desembaraçadamente, e eu me cativo o que ele ouço dele, mas ele está falando mentira, falando heresia. Então, esses três homens, eles seriam hoje, repito isso, respeitáveis líderes de muitas igrejas, porque eles falam coisas bonitas, porque falam uma palavra bonita, ele é extrovertido, ele faz a coisa bonita. Para eles, o sofrimento e a punição divina é contra o pecado. Perdão isso aqui, vou repetir isso. Para eles, para esses três homens, o sofrimento é a punição divina contra o pecado. Estão notando coisa séria aqui? Para esses homens, o sofrimento de Jó era a punição divina contra o seu pecado. Então eles diziam o seguinte: se Jó não tivesse pecado, Deus estaria sendo injusto ao permitir que ele sofresse. Então a questão dele não era só a favor de Jó, mas também contra Deus. Elifaz representa o evangelho chamado o evangelho condescendente. Capítulo 4, 3 a 6 e 15, 11. Não vai ler o texto, não dá tempo, né? Em seu primeiro discurso, esse homem Elifaz, ele se mostra muito gentil, muito respeitoso. Ele lembra que Jó era temente a Deus. Ele elogia Jó. Só o capítulo 4, versículo 3 você pode ler. Capítulo 4, versículo 3 e 4. Pode ler. Quando ele faz referência elogiosa a Jó. Capítulo 4, 3 a 4. E 3 e 4. 1, 2, 3. Ensinaram a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Até 4. Ele representava então, esse Elifaz, representava o evangelho chamado condescendente, que é cheio de boas palavras. Que é cheio de boas palavras. Interessante que eu acho é que até os versículos são maravilhosos, não é? Não dá para ler tudo. São retirados assim e citados. A intenção é que estava errada, não é, reverendo? A posição deles é que estava errada. É isso aí. Eu posso pregar a verdade, se eu não estou vivendo a verdade, não dá nada. Mas os profetas conhecem a verdade. Só que eles não Então, voltando aqui, o evangelho condescendente é o que é cheio de boas palavras. O sermão não pode ofender ninguém. É o sermão água com açúcar. Então é o sermão condescendente. Jó é temente a Deus, dizia, mas daqui a pouco cheio de boas palavras, evangelho que tolera tudo. Ele apresentava um evangelho, como existe muito hoje, que tolera tudo, que não se prega contra o pecado, que não se confronta o pecador com seus pecados. Só prega vitória em Cristo Jesus. Só prega bênção de Deus. E você, como crente, pode viver como quer. Deus é bom. Deus está morrendo de pena de você.
Deus é bom, pode fazer o que você quiser, Ele não vai te condenar. É o evangelho da condescendência. Mas esse evangelho apresentado por Elifaz, ele não leva nenhuma pessoa aos pés de Cristo. O evangelho de Bildade, é o segundo homem, representava o evangelho moralista. Primeiro, ele acusou Jó, capítulo 8, 4 a 7. A ideia é que Deus não pode fazer mal a uma pessoa justa. Se Jó está sofrendo, porque não é justo. Estão vendo? Capítulo 8, versículo 4 a 7. A ideia é que Deus não pode fazer mal a uma pessoa justa. Se Jó está sofrendo, é porque não é justo. Capítulo 8, versículos 20 e 21. E outra coisa, você vai ler o texto lá, ele desafia Jó a conquistar a sua salvação por meio de retidão pessoal. Eu não faço mal a ninguém, eu não mato, não roubo, não adultério, sou um bom chefe de família, chego cedo em casa. Note bem, o que ele está querendo passar para Jó, é que ele desafia Jó a conquistar a sua salvação e a nós também, viu? Está na Bíblia. Conquistar a salvação por meio de sua retidão pessoal, capítulo 8, versículo 6, pode ler depois em casa. A proposta desse homem, Bildade, é que a religião é um meio de se alcançar um bem-estar. Lembra alguma coisa do início do livro? Quem ensinou isto? Satanás. Todo o sofrimento de Jó foi exatamente por isso, porque Satanás está dizendo que a salvação, a pessoa suporta a nossa religião, suporta uma vida cristã, é um bom crente, porque está cercado de bens. Tudo vai bem, muito bem, muito bem. Quando tudo está muito bem, dinheiro, família bem, 10 filhos maravilhosos, gado, é o homem mais rico do Oriente. Então, é exatamente o que o diabo colocou na cabeça, falou para Deus que Jó era fiel por causa disso, mas vai lá, tira o que ele tem, ele vai te negar na sua cara. Deus mandou tirar tudo dele, tudo. Ele voltou e disse o seguinte: tá, viste? Mas o homem está tudo pela sua pele, vai e toque nele, você vai te negar. Foi lá, tocou nele, acabou com a vida dele, com o físico dele. E ele disse: o Senhor é o meu Redentor. Doutor Sedimi, pode falar, desculpe. O senhor pediu para avisar, já deu o primeiro sinal. Deu? Meu Deus do céu. Eu falei que não ia acabar. Tudo bem, vamos lá então. Se você não me atrapalhar, eu termino. É boa, não é isso? Note bem, aqui é uma coisa interessante, exatamente o que Satanás tinha ensinado lá no início da Bíblia. O evangelho de Bildade é aquele em que as pessoas se esforçam para serem aceitas por Deus. Não tem que fazer isso. Deus aceita ou não de nós, não depende do que eu faço. Eu não vou ser aceito diante de Deus por aquilo que eu faço, por aquilo em que eu creio. É isso? Você está aqui, inclusive, é o moço rico. O que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Que farei de bom? Esse tipo de crente, Jesus também tem uma mensagem muito séria para ele, lá em João 3, 5 a 7, que não dá tempo para ler. Eu estou citando os textos, tanto para o internauta, nosso irmão internauta, como vocês aqui. Escreva e leia de casa. E, ultimamente, o Zofar. O Zofar, ele defendeu o evangelho chamado racionalista. Igual aos seus dois colegas, Elifaz e Bildade, Zofar diz que Jó está sofrendo porque é um pecador. Note bem, Jó está sofrendo porque é um pecador. Em sua visão, os justos não sofrem. O que ensina por aí algumas igrejas? Você não pode aceitar sua doença. Você não pode ficar viver a sua vida pobre. Você tem que ter carro novo. Você é príncipe, você é filho do rei, você é príncipe, você tem que ter coisa melhor possível. Você tem que negar a sua doença. Você tem um problema, você tem que renunciar a isso. Quer dizer, o crente determinar para Deus fazer as coisas em nome. Quando põe em nome de Jesus, até que eu aceito ainda, viu? Tem gente aí expulsando demônio em nome de Jesus, até que eu aceito ainda. Mas quando diz, eu tenho poder para te tirar isto, e peço que agora isso vá embora.
E não põe o nome de Jesus. Então, note bem, para Zofar, Jó está sofrendo porque é um pecador. Porque em sua visão, os justos não sofrem. Isso é novidade hoje no nosso meio? Não, está cheio da nosso meio igreja fazendo isto. Venha para a igreja, todos os problemas são resolvidos. É mentira isso. Ele chegou a dizer que o sofrimento ainda era pouco. Ele disse que era pouco. Quem pediu a palavra para mim aqui? Como que eles vão explicar o Salmo 34, 19? Muitas são as aflições do justo. O Senhor livra de todas. O capítulo 41 de Jó, do 13 ao 20, vamos ler, fala exatamente isto. Que aqui a teologia, o evangelho de Zofar, eu repito, ele diz que Jó está sofrendo porque é um pecador. Porque em sua visão, os justos não sofrem. Então você vê pessoa, eu recebi um rapaz aqui na salinha, estava vindo para a igreja, que era diácono da igreja presbiteriana, não sei de onde. Mas a primeira coisa ele disse o seguinte: o senhor acha que a doença vem de Deus ou do diabo? Falei, pode vir do diabo, pode vir de Deus. Porque o único dois que pode fazer milagre, não é isso? O único que os dois podem fazer milagre nesse mundo é o diabo e Deus. O diabo faz para enganar, mas faz. Então ele disse: o senhor aceita as doenças como coisa comum? Eu falei, eu aceito como vem, o próprio Deus faz isso. Os homens morreram, os grandes homens de Deus morreram por doença. Ele disse: então eu sinto muito, não frequento a igreja mais. Eu falei, vai embora, vai tarde. Vai embora e vai tarde. Os ímpios sofrem, então se Jó está sofrendo porque é ímpio. Capítulo 11, versículo 6. Então Jó deveria se arrepender de suas iniquidades e toda a situação terrível que Jó está vivendo seria transformada. Para Zofar, esse último aqui, para Zofar, tudo na religião é racional. Capítulo 20, versículo 2 e 3. São aquelas pessoas que dizem o seguinte: bom, eu acho, eu creio, eu não creio nisso. Dentro da Bíblia, encontrei tanta gente nisso. Eu não creio. Está na Bíblia, mas eu não creio. São esse tipo de gente. Acreditavam que Deus não vai lançar ninguém no inferno. Deus é bom, Deus é amor. É o evangelho de Zofar, o evangelho da racionalista. Deus é bom. Você pode fazer o que você quiser. Ele vai te salvar. Deus não lança ninguém no inferno. Não, Deus não lança ninguém no inferno mesmo. Quem se lança no inferno? Ele vai sozinho. Se vai pelo caminho errado, pode ter certeza que a porta vai abrir na frente dele do inferno, pegando fogo. Já nasceu no caminho errado, já está indo. Tá. Quem vê aquele quadro dos dois caminhos, o cara pensou, interessante, com textos bíblicos, não é isso? O caminho estreito está cheio de gente, está atropelando. O caminho largo, é estreito, é largo. O estreito, algumas pessoinhas ainda com o leão do lado lá ainda, querendo pegar as pessoas, um lago tem que atravessar, um problema tem que enfrentar, até chegar lá em cima. Eu assisti esse filme do Peregrino. Tem um filme. É lindo. Eu li o livro algumas vezes já. Tem o filme. Eu assisti 2 vezes para me entender direito. É tudo isso que acontece mesmo. É isso aí. Existe coisas ruins que vêm para matar, que vêm para destruir, que vêm para tudo. Cristo veio para salvar. O diabo veio para ladrão, para roubar e destruir. Pode falar aí, não. No que o senhor estava falando, o apóstolo Pedro diz assim: se é com dificuldade que o justo se salva, onde vai parar o ímpio? Para o inferno. E Salmo 9,17: os ímpios serão lançados no inferno. É isso aí. É como eu disse no primeiro dia aqui, lembra que onde o diabo está? No inferno? Não está lançado lá ainda, um dia vai ser lançado, ainda não. O que ele disse para Deus onde ele estava? Rodeando a terra e passeando por ela. Ele não tem morada ainda. Ele mora naquelas que recebe em casa, né? Agora um dia sim, um dia vai ser lançado no inferno. Ele, a besta, o falso profeta e todos aqueles que não aceitaram Cristo como Salvador. Mas ainda não foi lançado. Bem, Jó sempre queria provar a sua inocência. É verdade. Só que depois que ele entendeu o plano de Deus, é que ele foi provar os
Mas acontece o seguinte, que a lição de Jó, a coisa que eu gravei logo no início, a primeira lição foi esta. Deus usou Satanás, que ele disse que o crente só é crente porque recebe as coisas, abençoado por Deus, e Deus quis provar por meio de Jó, que isso não é verdade. E Deus usou Satanás como seu instrumento. Olha que coisa tremenda. Por isso eu digo que Deus permitiu que Jó sofresse, e essa permissão não deu para o diabo, para nenhum outro homem no mundo até hoje. Mas para Jó ele deu. Para provar no final que Jó estava com a verdade. Era um cristão verdadeiro, independente daquilo. Então acreditava que Deus não vai lançar ninguém no inferno. E Zofar reduz o evangelho a uma simples correlação de causa e efeito. Tudo está certo ou errado, de acordo com o meu pensamento, a minha compreensão. Ele está convencido por seus próprios argumentos. Por isso ele não aceita saber de evidências contrárias ao que ele pensa. É assim. Há muita gente que é assim. O falso evangelho prega suas próprias opiniões, suas próprias palavras, como se fosse palavra de Deus. O falso evangelho exalta o saber e as realizações dos homens. É o evangelho antropocêntrico em vez de cristocêntrico. Isto é, não procura a glória de Deus, mas a glória do homem. Procura criar um Deus de conformidade com as suas preferências, com as suas conveniências humanas. Rejeita o Deus verdadeiro e passa a adorar a criatura. Cria um Deus que não exige nada dele. Estejam atentos, meus irmãos, encerrando. Estejamos atentos contra os assédios do falso evangelho no nosso redor. É o tipo de evangelho que mais cresce no mundo hoje, porque prometem riqueza, prometem vida fácil, prometem solução para todos os seus problemas, prometem cura das suas enfermidades, independente de Deus quer ou não quer. Daí a tentação de adotá-lo como seu evangelho. O que importa é quantidade, igreja cheia, santidade não. Importa é a igreja cheia, quantidade, santidade não. São os milagres de Deus em primeiro lugar, não Deus em primeiro lugar. E essa lição então trata muito a respeito disso. Nós temos que buscar Deus em primeiro lugar. Então as suas bênçãos virão. Mas hoje os evangelhos falsos que pregam por aí, e às vezes tem igrejas nossas, o importante é empregar as bênçãos que Deus te dá, mas não Deus. Primeiro tem que ter Deus na sua vida, para depois você ser abençoado. São os milagres de Deus e não Deus que são buscados. É o evangelho chamado da prosperidade, atraente, mas falso. Alguém quiser alguma coisa mais? Deu o segundo sinal? Há uma hora atrás, né? Agora não pode dar a palavra para ninguém mais. O tempo agora terminou, porque eu não gosto de passar o horário de terminar.